Sodoma e Gomorra foram destruídas há 3.700 anos em segundos e desapareceram completamente. A história bíblica fala de fogo caindo do céu. Mas durante décadas, cientistas acharam que era apenas um mito antigo, sem base na realidade. Mas em 2021, arqueólogos encontraram algo sobre essa catástrofe, que mudou completamente essa conversa, e talvez possa responder a pergunta que já dura milênios. O que foi que apagou Sodoma do mapa? O que realmente aconteceu naquele dia? Foi um evento natural, ou algo além da nossa compreensão? Existem 4 teorias sobre o que aconteceu naquele dia com Sodoma e Gomorra. E a que faz mais sentido é a que menos cientistas querem admitir publicamente. E vamos mostrar cada uma delas. A Bíblia descreve o evento de forma estranhamente técnica em Gênesis 19. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Não é uma descrição poética vaga. Ela especifica 3 coisas separadas: a fonte, que eram os céus, a composição, que era enxofre misturado com fogo, e o método, que foi como chuva caindo. O relato diz que aconteceu ao amanhecer, e que Abraão, que estava acampado a uns 20 ou 30 quilômetros de distância, olhou na direção das cidades no dia seguinte e viu fumaça subindo como a fumaça de uma fornalha. Não fumaça comum de incêndio, mas fumaça densa, negra e industrial. Durante séculos, arqueólogos procuraram essas cidades e não encontraram nada. Escavaram o Vale do Jordão inteiro, analisando centenas de sítios ao redor do Mar Morto, sem achar nenhuma placa dizendo "Bem-vindo a Sodoma", ou inscrição com o nome Gomorra. Portanto, a ciência tratou tudo isso como lenda durante muito tempo. Só que em 2015, algo mudou esse quadro por completo. Arqueólogos encontraram uma cidade chamada Tal el-Hammam, na Jordânia, e quando começaram a escavar, perceberam algo impossível de explicar com teorias normais. As muralhas tinham sido destruídas por dentro, os tijolos estavam derretidos e o solo apresentava sinais de calor extremo. Estamos falando de mais de 2.000 graus Celsius. Nenhum terremoto faz isso, nenhum incêndio comum atinge essa temperatura, e nem guerra antiga com armas da época explica muralhas literalmente derretendo. Portanto, a pergunta óbvia surge: o que é capaz de gerar calor suficiente para derreter pedra sólida? E mais perturbador ainda, os ossos humanos encontrados no local estavam completamente calcinados, mas os corpos não tiveram tempo de tentar fugir. As pessoas morreram instantaneamente ainda nas posições em que estavam quando o evento aconteceu. É como se algo tivesse apagado a cidade inteira em um piscar de olhos. Mas o detalhe mais chocante ainda estava por vir. Quando analisaram as camadas de solo, descobriram fragmentos de materiais que só existem em 2 lugares no planeta: zonas de teste nuclear e locais de impacto de meteoros. Então, o que realmente aconteceu ali? Então, recapitulando o que já sabemos, uma cidade gigantesca foi destruída de uma vez só, com calor intenso o suficiente para derreter cerâmica e metal, pessoas mortas antes de conseguirem reagir, e uma camada de cinzas tão grossa que levou séculos para a Terra voltar a ser habitável. A região ficou abandonada por 700 anos. 700 anos. Isso não é apenas a cidade foi atacada e reconstruída. Ninguém quis morar aqui por 25 gerações inteiras. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Essa cidade fica a 11 quilômetros do Mar Morto, exatamente onde a Bíblia coloca Sodoma e Gomorra. Então a pergunta óbvia surge: o que é capaz de fazer isso com uma cidade inteira? E se eu te dissesse que o fogo não veio do céu, que na verdade veio debaixo da terra? Olha só onde Sodoma e Gomorra estavam localizadas: o Vale do Jordão, a região do Mar Morto. Essa área fica sobre uma das falhas geológicas mais instáveis do planeta, a mesma que se estende da África até a Síria. Quando você tem uma falha assim, o chão literalmente se parte, placas tectônicas empurrando uma contra a outra, causando terremotos violentos. Mas aqui está o detalhe crucial: embaixo dessa região existem depósitos enormes de betume, uma substância parecida com asfalto que tem base de petróleo. E sabe o que mais tem nesses depósitos? Enxofre, muito enxofre.
Portanto, agora